E aí, vamos direto ao ponto? Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo nas fundações da excelência humana e nessa psicologia fascinante das crenças que nos fortalecem. Se a gente olhar para a história, desde os maiores inventores até as mentes brilhantes que moldaram a nossa civilização, dá para notar um fio condutor muito claro, um fio invisível que une o sucesso individual ao progresso da humanidade. É supernatural pensar que esse ingrediente secreto seja puro talento inato, ou, de repente, só uma questão de sorte monumental, né? Mas a realidade é muito mais interessante que isso. O verdadeiro motor por trás das grandes realizações é o poder das crenças que a gente escolhe adotar. A nossa mente tem uma força motriz bruta incrível, sem dúvida, mas são as nossas crenças estruturadas que seguram o volante e ditam a direção de toda essa energia rumo ao destino final. Bom, a grande questão que fica é exatamente essa aqui. O nosso maior desafio é tentar compreender a fundo os mecanismos de uma resiliência fora do comum. Afinal, o que faz a verdadeira diferença entre quem desmorona sob uma pressão imensa e quem consegue usar uma baita tragédia como um trampolim? Como é que a mente humana consegue processar adversidades inimagináveis e, em vez de quebrar em 1000 pedaços, transformar toda essa dor num triunfo absoluto? Porque certas mentes veem um muro gigantesco exatamente no mesmo lugar onde outras enxergam só um desvio necessário na rota. A grande sacada aqui é que a diferença não está no evento em si, no que acontece no mundo exterior, mas na forma como aquilo que acontece é percebido e internalizado. E é exatamente essa mecânica de percepção que a gente vai desvendar agora. Para isso fazer sentido na prática, a gente precisa primeiro definir o que realmente é uma crença. E o senso comum costuma tratar as crenças como se fossem conceitos filosóficos distantes ou ideias abstratas demais, né? Mas vamos jogar essa noção fora agora mesmo. Na prática, elas são comandos literais e diretos enviados sem filtro nenhum para o nosso sistema nervoso. Por exemplo, se a gente adota a crença sólida de que algo é completamente impossível, o cérebro obedece esse comando na hora e literalmente para de procurar soluções. O sistema desliga, simples assim. Mas se a gente acredita no oposto, acionamos um exército interno de recursos necessários para tornar aquilo uma realidade física. As crenças formam o mapa e a bússola neurológica que determinam exatamente o que a gente consegue ou não enxergar ao nosso redor. E isso ilustra perfeitamente a natureza super maleável do que a gente costuma chamar de realidade. Dá uma olhada nessa imagem. Surge uma pergunta bem simples. Essa linha aí, ela é côncava ou convexa? A grande ironia da coisa, e o que pode causar até uma certa surpresa intelectual agora, é que as duas respostas podem estar absolutamente corretas. A verdade final depende inteiramente do ponto de vista adotado na hora de observar. O mundo não é um bloco rígido e imutável de fatos objetivos como a nossa intuição sugere. Ele é maleável, moldado pela nossa interpretação constante. Se o nosso sistema acredita que a linha é de um jeito, a percepção física já confirma essa hipótese imediatamente. A realidade que a gente vivencia no dia a dia é, no fim das contas, a realidade exata que nós mesmos decidimos criar e validar. O que leva a gente a um conceito no mínimo intrigante sobre como é possível meio que hackear essa nossa programação. Aqui entra um fator surpresa muito bacana. Que tal usarmos a palavra mentira a nosso favor? Pode parecer totalmente contraintuitivo, afinal ninguém acorda querendo viver uma mentira. Mas usar o termo mentira útil para descrever uma crença positiva é uma baita ferramenta mental. A ideia é nos lembrar o tempo todo de que, como seres humanos, a gente raramente tem acesso à verdade objetiva e irrefutável do universo. Assim como no caso da linha côncava ou convexa, somos forçados a admitir que quase tudo é só uma questão de perspectiva. Então a lógica fica infalível. Se de qualquer forma a gente vai adotar uma perspectiva e viver por ela, por que não escolher conscientemente mentiras que nos fortaleçam e nos ajudem a tomar atitudes extraordinárias? E essa reflexão constrói o cenário perfeito para o nosso primeiro grande pilar de hoje. Essa é de longe a mudança de paradigma mais profunda que vamos analisar. A famosa mentira número 1. A crença inabalável de que tudo que acontece tem uma razão e um propósito que nos serve. Vamos absorver o peso disso por um segundo. Adotar essa ideia não significa viver num delírio ou agir com uma positividade tóxica ignorando as dores do mundo real. Muito pelo contrário, trata-se de uma estratégia de sobrevivência altamente tática. É uma decisão hiperconsciente de focar estritamente na utilidade da coisa. Imagina um cenário de adversidade extrema e ainda assim conseguir treinar o sistema nervoso para procurar, de forma ativa e incansável, qual é a semente de vantagem que está escondida dentro daquela dor. Mudar essa lente de foco simplesmente altera o jogo todo. E para ancorar essa filosofia no mundo real de um jeito inegável, a gente tem que revisitar a trajetória de vida impressionante do W. Mitchell. A jornada começa com uma adversidade fora do comum. Ele sofreu um terrível acidente de moto que deixou o corpo dele com queimaduras de 3º grau em mais de 75% da pele.
O sofrimento físico e mental foi brutal. Só que, ainda durante a longa recuperação, ele escolheu buscar sem parar um propósito naquilo tudo. E a vida ainda ia testar esse cara mais uma vez. Anos depois, ele estava num avião de pequeno porte que caiu, e dessa vez o impacto foi tão forte que deixou ele permanentemente paralisado da cintura para baixo. É exatamente o tipo de escuridão repetida que esmagaria a vontade de viver de quase qualquer pessoa. Mas, ainda assim, o Mitchell construiu uma vida de sucesso estrondoso depois de tudo isso, mostrando do que a mente humana é realmente capaz. Então, o ponto crucial é tentar entender a matemática do que se passa na cabeça de alguém diante do que parece o fim do mundo. O Mitchell não deixou a tragédia ditar as regras do futuro dele. Ele aplicou diretamente e sem hesitar mentira número 1. Em vez de se entregar ao desespero, que seria super compreensível, ele foi lá e procurou ativamente o X no mapa do tesouro que a vida entregou para ele, mesmo sabendo que o mapa estava todo rasgado e queimado. Ele escolheu comunicar para o seu próprio sistema nervoso de um jeito repetitivo e inegociável que essas duas experiências devastadoras precisavam ter um propósito maior e útil, formando crenças baseadas não na vitimização, mas num pragmatismo focado totalmente na vantagem. Ele literalmente reescreveu o próprio destino usando só a força da interpretação mental. O que cria esse abismo gigantesco entre trajetórias incríveis como a do Mitchell e tantas outras pessoas que ficam paralisadas pelo medo é exatamente a maneira como a gente processa o feedback negativo do ambiente. Vamos pensar num exemplo prático. Imagina a falência dolorosa de um negócio. Uma mente operando com limitações olha para os destroços financeiros e enxerga ali um certificado definitivo de incompetência pessoal. A mensagem que chega é: para por aqui. Por outro lado, a mentalidade de sucesso processa os mesmos dados frios da realidade, mas a conclusão muda por completo. A pessoa pensa: excelente, a gente acabou de descobrir exatamente como não administrar esse setor e ganhamos uma inteligência tática valiosíssima. Os dois sistemas recebem o mesmo estímulo amargo de fora, mas o foco interno em achar o benefício é o que dita se a pessoa continua ou não no jogo. A melhor notícia do mundo, no meio de tudo isso, é saber que a gente já nasce com a capacidade de cultivar ativamente essa perspectiva fortalecedora. Mas olha só, é importante lembrar que isso é um músculo emocional que exige treino todo santo dia, tá? O passo inicial é tomar posse do fato de que as crenças não são sentenças de prisão cravadas na pedra. Elas são escolhas que a gente pode mudar. Precisamos aprender a jogar fora os modelos mentais que não servem mais e focar nossa atenção de maneira meio obsessiva naquilo que é possível fazer com as condições que a gente tem agora. E claro, aplicar sem parar a mentira número 1 de que tudo carrega um propósito útil. Quando a gente reclassifica os medos ou as limitações, tiramos o peso deles. Eles deixam de ser muros gigantes e passam a atuar puramente como o combustível que a gente precisa para manter o motor rodando. E chegando no final dessa nossa análise, é praticamente impossível não bater de frente com uma reflexão muito poderosa. Uma mudança de percepção desse nível, uma reestruturação tão imensa de como a gente interpreta a realidade e até mesmo o sofrimento, tem um potencial absurdo de alterar o fluxo inteiro de uma vida. Se a gente adotar de forma genuína a crença de que absolutamente tudo se desdobra de um jeito que, no fim das contas, tem alguma utilidade para o nosso crescimento, simplesmente deixam de existir caminhos sem saída. O que a gente poderia alcançar em todas as áreas da vida se cada tropeço, cada obstáculo e cada fracasso terrível fossem lidos apenas como um benefício equivalente esperando para ser descoberto. A resposta para essa pergunta é o verdadeiro limite do potencial humano.